Olá, irmãos e irmãs. Hoje aqui no canal de comunicação do Movimento Una, eu, Daniel Una, vou fazer uma análise sobre Lula, né? O querido narcisista, despótico, fascista, genocida. Genocida, fascista e despótico, entende? E apresentando-se nu e ao circo de horrores, sabe? Justamente sobre a posição com relação a Lula, né, a posição real, o estudo da própria realidade, do que ele já produziu, do genocídio que já foi produzido por ele, que ele ainda produz, sabe? E por participar mesmo da falácia constitucional e manter essa ilusão, sabe? A qual aquele que defende é tão genocida e é um pelego hipócrita, entende? Por ser e defender o próprio genocídio do sistema ímpio, ou seja, da antidemocracia representativa, que nega a palavra do Cristo, pois ninguém pode ter dois senhores, não é? Que a antidemocracia é a própria falácia constitucional, que é apenas a ditadura de Mamon, capital, entende? O capitalismo, entende? É uma representação do capitalismo, sabe? E é perpetuada por Lula, que é apenas um fascista, genocida e despótico, entende? Então, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o que ele fez, sabe? E aí eu, em discussões, assim, fui produzindo um texto bem sintático com relação ao que ele já fez com o povo, entende? Lula é um genocida fascista, genocida porque perpetua o próprio genocídio, e é fascista porque perpetua a própria ilusão de superioridade e separatividade através da ilusão do poder, entende? De punição do sistema ímpio, o Estado, que é apenas um gerenciador dos roubos da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, a burguesia, os banqueiros, os esquizorentistas, os latifundiários e os desgovernantes, a qual o Lula fez parte, entende? E faz até hoje, através da própria quadrilha que ele é, apesar de não ser um desgovernante. Lula é um genocida fascista, exerceu o seu fascismo através do controle de punição, alcançando 63 mil homicídios ano, enquanto gastava 0,033% do orçamento para a segurança pública. Sabe? A compreensão disso, realmente, não é só com relação ao roubo gerado pelo orçamento que ele manteve por negar a própria auditoria da dívida pública, ou seja, da ilusão da dívida, né, pública, que só demonstra a não existência da ilusão, a própria ilusão de propriedade privada, que realmente, na realidade, a propriedade é una do pai, logo, é não existente, entende? Toda propriedade privada é não existente, entende? Para a segurança pública, 0,33% para 0,033% do orçamento para a segurança pública, enquanto mantinha o roubo da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, a qual ele faz parte, Lula, de 50% do orçamento, ou mais. E o controle sobre a vida e a morte do cidadão, roubando 500 bilhões ano para os bancos através de uma dívida nunca auditada por ele, deixando 3% para a saúde. Imagine a quantidade de mortes que foram geradas por isso, entende? Pelo roubo da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, a qual Lula faz parte, e todo o PT, assim como todos os partidos, sabe? Que geram o genocídio do povo. Primeiro ano de Lula, pós a carta para os banqueiros, pós o pacto com Mamon, o capital, entende? 25 bilhões do orçamento foi para a Bolsa Família, o que esses 25 bilhões foi dar dinheiro para 11 milhões de pessoas, entende? 25 bilhões. E mais 600 bilhões para 6 pessoas, entende? A própria base do esquizorentismo, sabe? A base do capitalismo brasileiro, que é justamente representado por essas 6 pessoas. Os banqueiros, os esquizorentistas, latifundiários, os desgovernantes, enfim, o circo dos horrores, entende? E, novamente, é necessário entender, eu sempre bato um número com número, sabe?
O último ano de Dilma foi 0,042% para a Bolsa Família e mais de 50% para os banqueiros através de uma dívida nunca auditada, novamente negada à auditoria por eles mesmos, os desgovernantes, Lula e Dilma, assim como toda a estrutura a qual eles eram a ponta, entende? A própria falácia constitucional. Não adianta se dizer antifascista contra Bolsonaro e defender e passar pano para um desgovernante genocida fascista, pois isso é defender não só o sistema fascista genocida, mas o próprio fascismo e o seu genocídio. Sabe? O conceito fascismo tem duas colunas. O poder de punição e o poder sobre a vida e a morte do cidadão, a tanatopolítica, entende? O desgoverno gera a própria morte, entende? E através da morte é uma política do próprio desgoverno, sabe? É uma expressão, a morte é como expressão da própria falácia constitucional. E essa é a representação maior do Estado ímpio fascista, entende? O Estado como forma, como gerenciador dos negócios da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, o Estado burguês, entende? A ditadura de Mamon, o capitalismo. Da qual toda forma Estado é uma forma do capital, entende? Não adianta se dizer antifascista contra Bolsonaro e defender e passar pano para o desgovernante genocida fascista, pois isso é defender não só o sistema fascista genocida, mas o próprio fascismo e o seu genocídio. O conceito de fascismo tem duas colunas: o controle sobre a punição e sobre a vida e a morte do cidadão. A tanatopolítica petista foi evidente, assim como o encarceramento em massa aos 13 anos do desgoverno petista. O fascismo petista é inquestionável. E mais uma expressão desse fascismo petista é o próprio desgovernador Rui Costa, aqui da Bahia, se referir aos policiais que mataram os 12 do Cabula como artilheiros, entende? Todo aquele que apoia esse desgovernante, assim como todos os outros, todo aquele que apoia o petismo, é genocida, entende? É fascista e genocida, sabe? É bom deixar isso bem claro, sabe? Para todos os pelegos hipócritas que ainda defendem a antidemocracia representativa, entende? Essa compreensão de que o fascismo é expressado não só por Mussolini ou por Hitler, não só por Hitler, não só por Bolsonaro ou o próprio Lula, entende? Ele é expressado por todo aquele que os apoia, sabe? Por toda a estrutura que vive a queda todos os dias, ficando podre cada vez mais a praça pública, exposto ao sol, entende? À luz. Mas partindo da visão macro do seu desgoverno, de Lula, do petismo, falar que o roubo seguido da morte do povo gerado por G10, Levis, Meirelles, não faz a mão de Lula e os seus comparsas petistas estarem sujas de sangue, perpetuando junto ao seu também comparsa de quadrilha Bolsonaro, é no mínimo ingênuo. Para alguns, a passada de pano chega a ser torpe e vil, sabe? Porque as pessoas sabem o que essa gente fez e ainda continua defendendo, sabe? E é por isso que são parte da mesma quadrilha ímpia de vândalos genocidas. Os ímpios e o seu sistema, o capitalismo, entende? E é por isso que vivem a queda todos os dias, vivem a morte, que é o salário do pecado, sabe? Essa compreensão do apodrecimento do próprio sistema ímpio é expressado também através dos seus desgovernantes, sabe? Da pulsão de mortes que eles emanam, seja Lula ou Bolsonaro, sabe? Os fascistas genocidas, sabe? A qual são apoiados pelos pelegos hipócritas, entende? Que defende a antidemocracia representativa, a falácia constitucional, o próprio capitalismo, a ditadura de Mamon, o capital, entende? Lula fala uma coisa absurda, velho. Eu parei de ouvir o discurso dele na hora que ele falou isso, velho. Sabe? A razão do trabalhador é trabalhar. Realmente. A própria razão é o trabalho, que é o emanar, criar forma e materializar a própria essência, a verdade, entende? O logos divino e imutável, Cristo Jesus.
Esse é o trabalho e o real trabalhador. É todo aquele que vive em una com o Pai, entende? E aí ele segue mostrando o quanto fascista e genocida ele é. A razão do pobre é esperar o auxílio do desgoverno. Entende? Você entende qual é o que essa gente traz, sabe? Para o próprio povo. Entende? Enxergar o pobre não como trabalhador real. Qualquer pobre nesse país é muito mais trabalhador do que Lula e Bolsonaro sonhou em ser, entende? Realmente. Porque eles negaram ser um próprio trabalhador através do próprio desgoverno deles, entende? Através do genocídio que eles geraram. Por isso que não são trabalhadores, são vagabundos, entende? Todos os petistas, todos os bolsonaristas, enfim, Lula, Bolsonaro, Hitler, Mussolini, são todos expressões do sistema ímpio fascista genocida, entende? E defender isso é ser fascista genocida, um pelego hipócrita, entende? Essa compreensão é necessária entender, velho. Sabe? Dizer que o pobre tem como razão esperar uma assistência da ditadura de Mamon, entende? Como é que uma pessoa como essa se diz cristão, velho? Ou tem a cara de pau, a língua suja de falar da igreja, sabe? É necessário entender isso, velho. É necessário lutar contra isso, porque lutar contra isso é o próprio viver a verdade, sabe? Lutar contra Lula, Bolsonaro e todos os desgovernantes. Lutar contra a ditadura de Mamon. Entende? A antidemocracia representativa, a falácia constitucional é obrigação para você que entendeu e conquistou a própria verdade. Entende? E vive a própria verdade todos os dias, através da palavra do Pai dentro da gente. Entende? Então por hoje é só. Eu fico aqui, peço para que você se inscreva no canal, curta realmente o vídeo se realmente curtiu. E a gente tem um Apoia-se e o Patreon logo abaixo, assim como o Pix, e até mais.